Educação e cultura é a mesma coisa, uma e a mesma coisa. Se nós hoje separarmos o que acontece, como acontece com os governos, né, que tem lá o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, e são pessoas diferentes envolvidas, né? A gente não espera que seja uma e a mesma coisa. E às vezes eles caminham, inclusive, em sentidos bastante diversos, né? Eu acho que aí começa o problema. Tanto são uma e a mesma coisa que elas acontecem na própria pessoa de forma unitária. E normalmente quando há questões que se fala em educação, o desinteresse dos alunos, tem que motivar os alunos, tem que interessá-los e todas essas coisas, eu digo, olha, alguém sem interesse nenhum é bastante difícil. Talvez o interesse dele seja errado, né? Mas nós vamos sempre separar essas duas coisas. A cultura de um sujeito vai ser uma coisa, a educação dele vai ser outra. Isso é impossível. Isso não pode acontecer. Se for assim, nós não temos nenhuma coisa nem outra. Nós vamos viver nessa dicotomia, nós vamos começar a considerar que cultura é o hobby do sujeito. Então, se ele gosta, talvez, de arte, música e coisa assim, isso é o hobby, não tem nada a ver com a educação dele. Ou então ele deveria ser um acadêmico de alguma faculdade, alguma coisa assim, para tratar desses assuntos. E educação é com relação ao trabalho e com aquilo que ele ganha vida, né? Quando é uma e a mesma coisa, olha, não é possível que nós compreendamos essa realidade. Se o sujeito vai assistir um filme no fim de semana, comer uma pipoca aí no cinema, e ele acha que aquilo não faz parte do resto da semana dele, se o sujeito vai na missa, vai fazer uma formação religiosa, ele acha que não faz parte da vida dele dentro do trabalho, alguma coisa assim, né? Tem alguma coisa errada. É preciso existir uma unidade de cultura e educação 100% do tempo. Mas eu gosto de estudar matemática e eu gosto de pintar. Eu digo, tem que ser uma e a mesma coisa. Se a matemática não servir a pintura é matemática, não é possível. Não, mas é que na verdade eu sou advogado. Se a pintura e a matemática não servirem à tua atividade como advogado, não é possível. Que esquizofrenia é essa? Que esquizofrenia é essa? Nós temos 3 estágios, né? 3 estágios de cultura, 3 estágios que nós observamos na história da cultura, que é a história mesmo da educação. Então, quando eu pego um volume chamado História da Cultura, pego um que chama História da Educação, eu abro os dois assim, eles estão falando exatamente das mesmas coisas, com os mesmos personagens, envolvendo os mesmos fatos e todas essas coisas, né? Talvez o vocabulário de um e outro seja um pouco diferente, mas é exatamente a mesma coisa. E que vai ter que evocar a história propriamente dita, que é aquela história mais social e política, né? O tempo todo, porque ela também depende da cultura e da educação. Quais são esses estágios? O primeiro é o mais espontâneo, né? Toda e qualquer civilização, toda e qualquer sociedade, toda e qualquer pessoa, indivíduo, tem uma cultura que é espontânea. E aí entra a linguagem que ele utiliza, a música que ele acaba ouvindo por livre, espontânea vontade ou não, porque é aquilo que está ali, não é? Os assuntos que são tratados, a forma, a moralidade com que ele resolve os problemas, não é? E que ele acaba se pautando dentro das suas atitudes e tudo isso. Isso existe numa sociedade tribal, isso existe em qualquer lugar. E nas grandes civilizações e nas civilizações tecnológicas complexas e tal, isso sempre existe. Sim, essa base de uma cultura espontânea, de um estágio espontâneo da cultura, tanto o indivíduo quanto a sociedade, eles não vão poder progredir para lugar nenhum. O segundo estágio eu gosto de chamar de reacionário, né? O estágio reacionário da cultura, tanto das sociedades quanto dos indivíduos. Por quê? Porque há uma reação. E vejam, reação não é só ser conservador. Existe um tipo de reação conservadora quando eu percebo que a situação está pior do que aquela dos antepassados, né? Dos pais, avós, ou mesmo de 1000 anos, 2000 anos atrás, e eu percebo que é bom voltar àquele tipo de prática do passado, não é? Conservar aquilo que está se perdendo, quando se está
indo para um outro caminho e que não parece, enfim, a vida parece ter piorado, as coisas parecem estar mais feias, piores, enfim. Então existe essa reação conservadora, mas existe também uma reação que é progressista. Olha, a gente está fazendo a mesma coisa há tanto tempo e eu olhei para o lado e vi um outro pessoal que não sou eu, uma outra pessoa que não sou eu, um outro povo, um outro país que não é o meu, e eu vejo que eles não fazem assim. Eles até já fizeram, ou nunca fizeram, mas que eles não fazem assim. Então eu quero uma mudança. E eu acho que nós temos que abandonar esses hábitos, esses velhos hábitos, para promover uma mudança. E eu chamo isso de progresso, né? A diferença é que um olha para o lado e outro olha para o passado. Então ele olha para o lado e para o futuro, esse é o progressista, e o sujeito que olha para o lado do passado, esse é o mais conservador. E isso não é ainda, não é o Edmund Burke, não é o Russell Kirk e tal, filosofia e tal, porque esse ainda não é o estágio filosófico, eu já vou falar dele. Existe esse estágio fundamental aqui, né, que é o imediato, que é o espontâneo. E agora nós temos o estágio reacionário, uma reação a essa espontaneidade. O sujeito, ele diz, eu tenho que fazer alguma coisa. Até então ele só fazia. Agora ele tem um projeto, ele tem um propósito. Que parte da pura e simples observação. E aí acontece já o choque cultural, né? O choque cultural do indivíduo com outro, ou de vários indivíduos dentro de uma cultura, ou de duas culturas diferentes e tal. Esse choque acontece a partir do momento em que há reação, que não se vive mais na espontaneidade, mas há uma reação. E existe o terceiro estágio, que é um estágio teórico, filosófico da cultura, onde nós vamos conseguir observar que há um esforço individual sempre por compreender todo esse processo. Porque nem sempre a reação vai ser a mais adequada. Às vezes é bom não reagir. Às vezes é necessário reagir, e às vezes é necessário reagir de forma conservadora, e outras vezes é necessário reagir de forma progressista. Normalmente, a reação tanto conservadora quanto a progressista, ela vem em forma de ideologia, ela não é uma filosofia, né? Ela não é o esforço de alguém para realmente entender o que está acontecendo. Ela é uma reação, e a reação, normalmente, ela tem um discurso de tipo ideológico. E a filosofia, né, o estágio filosófico da cultura, já se encaminhando para algo mais que poderiam chamar aí de teórico, científico e tal, ele é sempre um esforço individual, que acontece na cultura de cada um dos indivíduos. E é muito difícil que esse indivíduo consiga mover qualquer coisa, né? Talvez o sujeito pegue a ideia para reagir, pegue a ideia do filósofo para reagir. E enriquecer a sua reação. Porém, é preciso que seja nessa ordem, né? Isso é o que aparece, por exemplo, na tábua de Sebes. Temos vídeos aqui no canal falando sobre a tábua de Sebes, né? Onde nós temos ali os 3 diferentes recintos. Isso é o que acontece na história mesmo da cultura humana no geral, não é? Nós temos ali na Grécia, muito interessante, que existe a chamada Idade das Trevas da Grécia. Então, é um período que vai do final da Idade dos Heróis, com a Guerra de Troia, então temos ali fim da Guerra de Troia, e depois aquilo que vai desembocar no período clássico, né? Que já começa aí no século 6, 7 e 6 antes de Cristo, mas entre então o 1200 a.C. e 600 a.C., nós temos não temos registros, né, históricos, nem mesmo arqueológicos e tal, e aí se estuda. Bom, foram as invasões dóricas, foi isso e aquilo, foram guerras com né, dificuldade de manutenção, houve problemas climáticos e diversas explicações para existir esse período. Mas o que não é? Como começa o período clássico da cultura grega? Justamente com uma reação. Então, assim, o que é a Idade das Trevas? É o período que não existia cultura, claro que existia. Se existe ser humano, existe cultura, e vai existir educação e tal. Mas era o mundo da espontaneidade. No momento em que alguém diz,
olha, os nossos antepassados não viviam assim. Lá na Guerra de Troia, começa a contar essa história da Guerra de Troia, o sujeito vai dizer, nós temos que voltar a viver como os antepassados. E aí ele tem um projeto conservador de retomada daqueles ideais heróicos do passado e tal, né? E vai ter o outro sujeito que vai dizer assim, não, isso aqui não adianta nada, porque os persas têm um grande império e olha o que eles fizeram, né? Olha como eles vivem e tal. Vamos buscar viver como os persas e tudo isso. Ou seja lá o outro povo que for. Isso vai, aos poucos, né, nós vemos que tudo isso vai fazer com que na Grécia, por exemplo, surja a democracia. A solução para esse grande debate aí vai ser, bom, então, já que não adianta, né, nós vamos ter que desenvolver aqui um sistema onde todo mundo possa falar essas coisas aí, possa propor a sua reação de acordo. Então, nós vamos ter cidadãos mais conservadores, outros mais progressistas e tal, de forma a reagir contra esse estado de espontaneidade que a Grécia havia vivido por tanto tempo. A reação que funcionou mais é aquela que foi se encaminhando aos poucos para o estágio filosófico, através dos sofistas, primeiramente, não é? Que são ali reacionários, há sofistas conservadores, há sofistas progressistas, e depois nós vamos ter o estágio filosófico mesmo, um nascimento da filosofia propriamente dita dentro do projeto socrático. E nós vemos ali que Sócrates, Platão e Aristóteles estão justamente buscando entender todo o fenômeno da cultura, da qual pertencem os fenômenos políticos, psicológicos, antropológicos, religiosos, pedagógicos e tudo isso que faz parte da cultura. A tendência é que, no final disso tudo, nós tenhamos uma síntese mais filosófica e que não necessariamente tem uma proposta, mas é muito difícil que, se tendo uma proposta, que aquilo seja aceito, como não foi. A proposta educacional e cultural da filosofia não funcionou, ela continuou servindo somente para os filósofos. Demora muito tempo até que alguém olhe, né, saia do estágio espontâneo e diga assim, vamos retomar, e tem uma reação conservadora nesse sentido, né? Vamos retomar aquele ideal dos filósofos olhando para trás. E ele desenterra tudo aquilo e a coisa vai seguindo assim. Mas, em princípio, o resultado todo, né, desse estágio, dessa cultura de estágio filosófico, ele não é algo que acontece na sociedade. É algo que acontece no próprio indivíduo. Uma conclusão prévia aqui para esse vídeo, para esse nosso papo, vamos retomar esses assuntos assim, é justamente isso. Olha, a cultura salva a tua própria cultura. Queres ter uma cultura de verdade? Que não seja, né? Tenta sair do estágio reacionário. Tenta sair do estágio conservador ou progressista e vamos começar a pensar. Vamos tentar agora construir uma cultura individual. Tu não vai fazer isso com o país todo, nem com a tua família inteira e tal. Tu precisas cuidar da tua cultura individual, e aí sim tu estarás te encaminhando para esse terceiro estágio.